Nesta semana, a Superintendência da Zona Franca de Manaus discutiu novas resoluções que ampliam possibilidades de investimentos em pesquisa e desenvolvimento na Amazônia. As ações são previstas na Lei de Informática e começam a dar traços de que vão render frutos ao Estado. A aplicação dos recursos baseada na Lei de Informática tem por objetivo incentivar pesquisas que beneficiem o desenvolvimento da Amazônia Ocidental. Hoje, esse investimento vem de 67 empresas que produzem bens de informática e são obrigadas a aplicarem 5% do seu faturamento total bruto em P&D. O recurso pode chegar até R$500 milhões por ano. Dos 5% do faturamento bruto, cada empresa pode investir até 2,3% para projetos de pesquisa e desenvolvimento fora da empresa. O que é aplicado é fiscalizado pela SUFRAMA. A ideia é atender a demandas e necessidades do Estado e das próprias empresas na formação de capital intelectual para o Amazonas. Os principais benefícios é elevar as capacitações e aumentar também o valor da mão de obra local, principalmente criando capacitações intensivas em tecnologia. É bom que fique claro que nós estamos passando por uma renovação da indústria. A indústria está passando por uma transformação que a gente costuma chamar de indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Provavelmente, nos nossos próximos 56 anos de existência, nós temos que pensar, esse é o nosso grande desafio, temos que pensar como será a manufatura daqui para frente. E a cada dia que passa, nós conseguimos, através dos números, compreender que a cada dia que passa, ela é menos intensiva em mão de obra e mais intensiva em tecnologia. A Fundação de Apoio Institucional Muraqui foi a beneficiada pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, o CAPDA, no Programa Prioritário em Projetos de Formação de Recursos Humanos, o PPI, após ganhar a licitação para coordenar essa linha de pesquisa. Ela vai investir em cursos de capacitação e pós-graduação voltados para as necessidades das empresas. Nós só podemos trabalhar com instituições de ensino, né, credenciada junto ao CAPDA. Tá? Então, o que nós temos hoje, assim, as mais conhecidas? A UFAM, a UEA, né, a UIFAM, né, e temos outras, né, de organismos privados também credenciados junto ao CAPDA. Então, vamos poder trabalhar com essas instituições. Essas instituições serão as executoras dos programas de ensino. Cada projeto tem duração de 3 anos. A instituição beneficiada com os recursos investidos pelas empresas do Polo deverá prestar conta do que foi gasto junto à SUFRAMA. A SUFRAMA vai ter um período de até 1 ano para poder emitir o relatório finalístico da avaliação, dizendo o que é P&D e o que não é daquilo que foi gasto. Aquilo que foi dispendido pelas empresas em pesquisa e desenvolvimento, que não é considerado P&D pela SUFRAMA, a SUFRAMA ela retém, ela glosa, e a empresa tem uma fase de contestação e depois uma de recurso, né, para apresentar sua defesa, e no final, aquele resíduo que sobra, ela tem que hoje, prioritariamente, depositar no FNDCT, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. A Escola de Enfermagem de Manaus, da UFAM, está na lista de fundações que aguardam ser contempladas. Ela foi aprovada na primeira etapa da seleção e manteve seu credenciamento junto ao CAPDA. Para entrar e receber investimentos em pesquisa na saúde, a fundação precisou atender alguns critérios. Avaliaram nossa infraestrutura, a estrutura física da unidade, a titulação do corpo docente e as linhas de pesquisa das quais a gente tem se aproximado. No caso da Muraqui, que foi agraciada, a verba só será liberada após a publicação no Diário Oficial da União para dar início ao processo de pesquisa junto às empresas. Após a publicação no Diário, né, que eles vão liberar a conta em que as empresas poderão fazer os depósitos. Né? Essa conta ainda não foi divulgada, vai ser divulgada agora junto com a publicação no Diário Oficial, que deve acontecer sexta ou segunda.
Hoje é o Dia Nacional de Lutas e Paralisações dos Docentes Federais e aqui em Manaus, professores da Universidade Federal do Amazonas e estudantes aderiram ao movimento que sai em defesa dos serviços públicos e contra a reforma trabalhista. Panfletagem, faixas e carro de som para chamar a atenção de quem passou por aqui. O trânsito na Avenida Rodrigo Otávio, na zona sul de Manaus, foi interditado por alguns momentos. Esse ato faz parte do Dia Nacional de Lutas, que reuniu professores e estudantes da Universidade Federal do Amazonas à mobilização em defesa dos serviços públicos e contra a reforma da Previdência. Em relação aos direitos que estão sendo retirados, tanto da reforma trabalhista que já foi, como agora o ataque à reforma da Previdência. Esse ato hoje é para marcar o início de uma luta contra a implementação da reforma trabalhista, que foi feita a revelia da classe trabalhadora. Também é contra a implementação das terceirizações, que precariza de vez a qualidade do trabalho, as relações trabalhistas. Para esse estudante, é preciso mobilizar a sociedade para que todos se juntem na luta pelos direitos do cidadão. É bastante necessário que o povo saia às ruas, que converse-se sobre as questões políticas nas ruas, nas praças, nas mesas de bares, inclusive. Nas escolas também, aquela questão da escola sem partido é uma escola sem sentido. A Justiça do Amazonas determinou que a Suzan forneça um medicamento à base de canabidiol, substância extraída da maconha, para uma paciente de Manaus que é portadora de epilepsia e síndrome epilética generalizada. Para a Justiça, a paciente comprovou por laudo médico que seu problema de saúde mostrou-se resistente às medicações disponíveis no mercado nacional e que a ausência do canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS não implica na impossibilidade de seu fornecimento. Há 2 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, retirou da lista de substâncias proibidas o canabidiol, que é indicado para o tratamento de várias doenças, entre elas o caso da jovem de Manaus. Um balanço publicado em maio deste ano pela Anvisa aponta que mais de 2.000 brasileiros conseguiram autorização para importar o produto. A decisão da Justiça do Amazonas foi tomada por unanimidade pelas câmaras reunidas da Corte. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente entregou hoje uma série de equipamentos aos bombeiros para serem usados no combate a queimadas em vegetações que já passaram de 10.000 focos só este ano. A iniciativa integra ações de sensibilização coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que visa ainda a capacitação de brigadas municipais, principalmente nos municípios do sul do Amazonas. De 1º de janeiro até o dia 11 deste mês de setembro, foram registrados no estado 10.457 focos de calor. Esse ano, o município de Apuí é o que mais já registrou queimadas no estado. Em seguida vem Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Canutama e Boca do Acre. Já em 2016, no mesmo período, foram registrados 7.836 focos de calor em todo o estado, segundo dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Na comparação dos 2 anos, houve um aumento de 33,45% nos focos de calor. E nós temos trabalhado de forma planejada. Nós começamos a discutir as ações de queimadas desde janeiro, como fizemos no ano passado. E sempre na perspectiva de reduzir, né? Porque é um desafio grande, um momento de mudanças climáticas, o combate ao desmatamento, e que aí está associado também às queimadas. Nessa quinta-feira, a SEMEN entregou diversos equipamentos ao Corpo de Bombeiros para serem utilizados no combate de incêndios em vários municípios do interior do Amazonas, também em parceria com as prefeituras. 12 municípios serão contemplados, onde há um histórico de focos de queimadas. Nós já vemos fazendo um trabalho de treinamento com as equipes das devidas prefeituras, que serão agraciadas, e de imediato eles trabalharão para evitar focos de incêndio nos seus municípios. Na noite passada, moradores do bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, bloquearam a Avenida Grande Circular durante um protesto contra a falta de energia elétrica. O problema é que essa manifestação em torno da reivindicação deles afetou outras milhares de pessoas que não tinham nada com isso e que ficaram impedidas de chegar no horário de sempre em casa.
como esta são comuns quando há a ausência de algum serviço público. Vai fazer o quê? 3 noites sem ter energia. Aí nossa frente está tudo acabada. Salsicha calabresa estragou tudo. Quem tem comércio aí para dentro já está com prejuízo. Tá com prejuízo já, que estragou tudo. A interrupção no fornecimento de energia elétrica por cerca de 3 dias no bairro Tancredo Neves revoltou os moradores daquela região. A maneira de chamar a atenção para o problema em que a comunidade enfrentava foi atear fogo em pneus e toras de madeira no meio da Avenida Grande Circular, uma das mais movimentadas de Manaus. A única forma de chamar a atenção foi exatamente fazendo isso? Foi fazer totalmente isso, mas como tu pode ver, nada. Eles não estão nem aí. Vocês ligaram para lá? Liga, eles só dão uma desculpa esfarrapada, você tá entendendo? E quando atende o telefone também, tá entendendo? Que é muito difícil atender. As razões para o protesto são muitas, mas o bloqueio da maior avenida da zona leste da cidade causou transtornos para motoristas e passageiros. A manifestação na hora do pico do trânsito afetava pelo menos 5.000 pessoas que passavam pela via. Gente que ficou de mãos atadas. Eu acho que todo mundo pode reivindicar seus direitos, mas não prejudicando inúmeras pessoas, porque eu não sei nem até onde está o engarrafamento. Todos nós temos compromissos, estamos sendo prejudicados por motivos que eu desconheço. Pelo menos 40 rotas com trabalhadores do Distrito Industrial ficaram presos no trânsito. Gente que precisava chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho. Tem gente que está vindo do trabalho aí, pô, e está morrendo de cansado, querendo chegar em casa. Eu moro na cidade nova e vou andando. Quem precisou seguir viagem resolveu sair do ônibus e encarar a maratona de volta para casa a pé. Quem não teve como seguir viagem, esperou sentado. Não devia fazer isso não, acho que eu não concordo com essa atitude dele, né? Que está prejudicando milhares de gente, está cheio de rota atrás aí, pô, parado, né? A manifestação de ontem à noite no bairro Tancredo Neves é um exemplo típico de que os serviços públicos, em muitos casos, ainda são deficitários. Entretanto, a maneira com que a população se manifesta até resolve o problema, mas causa transtornos a centenas de pessoas que não têm culpa da deficiência do serviço. E de acordo com a Eletrobras Distribuição Amazonas, a energia elétrica foi restabelecida ainda na noite passada nessa região onde ocorreram os protestos. Os casos de malária em todo o Amazonas aumentaram 49% de janeiro a agosto deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Só em 2017 já foram registrados 47 mil casos. O N diz que os sintomas são terríveis. Senti muita dor de cabeça, muita dor nas articulações e eu só queria estar deitado, entendeu? Todo dia a febre vinha só no horário. E nesse horário, entendeu, dava febre, depois da febre vinha o suor. Ele pegou malária 3 vezes. Isso aconteceu sempre que ele fazia viagens e passeios em áreas de mata. Andei em área endêmica, tá entendendo? Andei com pescaria, com passeio e tudo mais. E eu não sabia, né, tá entendendo? Que se havia transmissão de malária naquela área. A gente ia para lá porque geralmente era muito melhor o passeio e nessa época eu contraí a primeira vez. A malária é uma doença infecciosa transmitida pela fêmea do mosquito do gênero Anopheles e causa sintomas como febre alta, dores musculares e calafrios. Para combater a doença é preciso fazer um diagnóstico precoce para ser tratada. O tratamento tardio ou deficiente pode até levar à morte. Os dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apontam que só este ano, de janeiro a agosto, foram registrados 47 mil casos de malária. São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e Coari foram os municípios que apresentaram o maior número de casos. Foram municípios que já vinham sinalizando desde o ano passado. Esse ano nós tivemos um aumento da taxa de incidência, né? Se nós formos considerar 5 municípios hoje, ele corresponde a 50% da malária do estado. O número representa um aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado, no qual foram registrados mais de 31 mil casos de malária. Aqui na capital, os focos estão concentrados em áreas de mata e de invasão. As maiores incidências estão nas zonas norte e leste.
Para combater a doença, foram distribuídos 6.000 kits de coleta como este para todo o Amazonas. Estamos expandindo essa questão do diagnóstico, né, para os agentes comunitários de saúde, que também vão ter a oportunidade de fazer a coleta de lâmina, de fazer todo o referencial no que diz respeito ao exame laboratorial e instituir o tratamento adequado para cada pessoa. O ENE, que venceu a doença, alerta as pessoas para terem cuidado. A pessoa, quando sair para um passeio, ela tem que se prevenir. Primeiramente, hoje a gente tem vários tipos de repelente que protege você por mais de 10 horas, entendeu? E durante a noite se proteger com cortinado, com mosquiteiros. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado a nublado. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Itamaraty, a previsão é de céu com tempo encoberto. As temperaturas variam de 25 a 32 graus. Em Alvarães, a previsão também é de tempo encoberto, mínima de 26 e a máxima de 36 graus. E em Presidente Figueiredo, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas também devem variar entre 26 e 36 graus. De amanhã até domingo, os moradores do município de Iranduba, na região metropolitana, vão contar com uma série de serviços de cidadania que vão ser oferecidos à população com o apoio do Barco Pai do governo do estado. O objetivo é facilitar o acesso da população do interior aos serviços básicos. Quem vai dar os detalhes sobre a ação que será realizada em algumas comunidades do município de Iranduba é o secretário executivo de Cidadania, Eduardo Lucas. Secretário, quais serão os serviços oferecidos, então, a partir desta sexta-feira em algumas localidades de Iranduba? Na sexta e no sábado nós vamos atender no Lago do Janauaria, as comunidades ali do entorno do lago. Nós vamos estar oferecendo no Barco Pai, todos pela Vida 2, diversos serviços, desde a emissão de documentos, RG, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento. Vamos ter também atendimento médico e odontológico e vamos ter a participação também do INSS, que vai estar com técnicos, fazendo o reconhecimento de direitos a aposentadorias, pensões, auxílio-doença e aqueles benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social. As pessoas vão chegar e vão poder ser atendidas ali naquele momento? Sim, dias de 15 e 16 em Janauari e no dia 17 no distrito do Cacau Pireira, ali no Iranduba, nós vamos estar integrados à segunda ação social do fogo, que está sendo realizada pelo Corpo de Bombeiros e pela Prefeitura do município, e ali nós vamos estar fazendo uma grande movimentação para sensibilizar, conscientizar a população daquele distrito sobre, além, claro, de documentação também que nós vamos estar oferecendo lá, nós vamos fazer uma blitz geral ali no distrito para trabalhar, denunciar, para que a população se conscientize de que abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é crime e precisa ser denunciado. Está certo, obrigado pelas informações, secretário. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. Sabe aquela moedinha que muita gente tem o hábito de guardar, seja para economizar ou até por não gostar de andar com moedas? Pois é, saiba que ela está fazendo falta no mercado. Tem até uma campanha do Banco Central para incentivar a tirar essas moedas do cofre. Existem mais de 25 bilhões de moedas no país. Dessas, mais de 8 bilhões não estão em circulação, segundo o Banco Central. Uma campanha foi realizada para aumentar a circulação de moedas no Brasil, que busca despertar na população a importância de retirar moedas que muitas vezes estão esquecidas em cofrinhos, gavetas e cinzeiros. Segundo esse economista, o governo passou a produzir menos esse tipo de dinheiro, porque o custo é muito alto. O custo é maior do que o valor da própria moeda. E isso atrapalha os comerciantes, os varejistas que operam na forma de pagamento direto, em dinheiro. Quem se sente prejudicado são os comerciantes. É que nem sempre o banco tem moedas para trocar.
e eles acabam tendo que buscar alternativas para ter a moeda. E muitas vezes gera despesas para a empresa. Nós compramos mais caro, nós temos um adicional para conseguir esse troco. É uma despesa a mais para a empresa, que não era para ser, era simplesmente por banco que nós trabalhamos conseguir essas moedas para nós. Mas eles alegam que não tem moeda, que o Banco Central não está repassando. Com as moedas em circulação, diminui a dor de cabeça do comerciante na hora de passar o troco. Quando você não tem troco, tem sempre aquele olhar do cliente diferente. Poxa, quer me enganar, quer ficar com o meu troco. Mas não é isso, é a falta de moeda para devolver, para circular isso aí e que o cliente tenha de volta o troco que lhe é devido. Mas para quem tem costume de juntar dinheiro para ter um trocado a qualquer hora, a dica é ter a cultura de estar sempre trocando a moeda, como faz essa estudante. Eu sempre troco no comércio, eu junto um bom dinheiro, quando esse cofrinho enche, aí eu vou em um comércio de algum bairro mesmo, né, vou lá e faço a troca pela moeda de papel, né, e que os comerciantes ficam muito agradecidos porque realmente está tendo pouca rotatividade de moedas. Você vai ver agora o drama de uma família que luta junto com um garoto de 2 anos contra a leucemia. Eles são do interior do Amazonas, já tentaram tratamento no Acre, e agora descobriram que o medicamento que pode ajudar na recuperação do garoto é importado e está em falta no Hemoan. O hospital alega falta de recursos e o pior é que até o cadastro de novos doadores no banco de medula óssea para o caso de encontrar alguém compatível para um transplante também está parado. O pequeno Azaf, de 2 anos e 7 meses, quer ser policial, mas hoje na infância a batalha dele é contra o câncer. O menino tem a leucemia linfocítica aguda. Esse tipo de câncer faz com que células da medula não consigam chegar até a forma adulta. O tratamento pode incluir quimioterapia ou medicamentos direcionados que eliminam especificamente as células cancerígenas, mas foi com uma das medicações que a criança apresentou uma reação alérgica intolerável. Uma outra que poderia ser utilizada em substituição, a ervínia, não tem no estoque da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. O diretor-presidente do Hemoan alega que a falta de recursos dificulta a importação do medicamento, que é caro e para ser utilizado em casos raros. E nós tivemos casos, já importamos no passado, e estamos importando essa ervínia para atender pontualmente um ou outro caso, que felizmente é raro, e essa ervínia também é de um custo muito elevado. Todo o processo de importação tem um tempo que a gente não controla. Primeiro, precisa ter o orçamento do Estado. Segundo, precisa encontrar o exportador. Nós já temos o caminho das pedras. O pequeno Azaf chegou a fazer tratamento em Rio Branco do Acre e apresentou as reações adversas ao usar a asparaginase chinesa, segundo relata a mãe, que saiu com a criança do município de Lábrea, no sul do Amazonas. Ele fez 2 vezes, todas as 2 vezes ele teve reação. A segunda vez ele ficou 3 dias sem andar, ficou com o bumbum bem inchado, né? Ficou todo empolado. Teve bastante febre, dor de cabeça, teve várias reações depois que ele fez essa. Esse ano o Ministério da Saúde deixou de comprar a asparaginase alemã e também fabricada nos Estados Unidos, que teria um nível de eficácia de até 90%, para adquirir a medicação da China sem licitação e que passou a preocupar associações de pacientes em relação à sua eficácia e segurança. Assim como outras crianças que têm a leucemia resistente, para garantir a vida, o pequeno Azaf até pode ser submetido ao transplante de medula óssea. Mas os pais não são compatíveis e outras pessoas que se dispuseram a ajudar não conseguiram fazer o cadastro de doador no Hemoan atualmente. O diretor-presidente alega que houve uma mudança. Essa expressão da população, ela tem que ser também adequada a outros municípios. E, até agora, todos os doadores de medula são de Manaus. Nós estamos iniciando uma campanha para cadastrar doadores que envolvam populações com miscigenação com povos autóctones. Nós vamos iniciar provavelmente por Tabatinga. Então, toda a coleta agora de doador de medula será
de candidatos do interior. Enquanto isso, o pequeno Azaf segue com os tratamentos disponíveis como a quimioterapia, mas a luta é grande. E a gente espera aí que a gente consiga. E tenta ser forte, né, todos os dias. Porque para quem tem essa doença na família, quem tem um familiar com câncer sabe que não é uma luta fácil. Nós somos mais um aí nessa luta. Nós desejamos melhoras ao Azaf. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.